Dia 14, fazendo devocional, uma vida com propósitos com vocês. E o tema de hoje falou muito comigo, que é quando Deus parece distante. Gente, peguem aí um caderninho para anotar os versículos, para anotar os insights. E peguem um cafezinho também, né, para ser um momento bem gostoso esse vídeo. Em Isaías 8,17 está dizendo assim: Ele se escondeu de seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. E aqui a gente vai focar no Ele se escondeu do seu povo. O autor começa com uma afirmação: Deus é real e não importa como você se sinta sobre isso. E a reflexão é: o que você faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros de distância? E eu sempre vou falar aqui, parece estar, porque aqui é quando Deus parece distante. A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Então aqui o autor já está falando que Deus vai se distanciar e a gente vai falar disso mais pra frente. Ele traz, antes de falar sobre esse distanciamento, né, uma frase de outro autor, que eu não vou ler porque eu não sei o nome dele, falar, né, que tá escrito assim: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro, para a proximidade e para o distanciamento, para a proximidade e para o distanciamento. Então, para amadurecer a amizade com a gente, Deus vai passar por momentos de distanciamento. A gente vai ter essa sensação de aparente separação de Deus. E nesses momentos a gente vai achar que a gente foi abandonados ou esquecidos, né? Mas Ele prometeu jamais nos abandonar. É isso que a gente tem que fixar. E eu vou ler para vocês o que tá dizendo isso na Bíblia, né? Tá em Deuteronômio 31:8. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará e nem os abandonará. E vou ler mais um. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Salmos 37:28. E eu vou ler mais um. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro encorajador, que nunca os deixará. João 14:16. Vamos para mais um. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Hebreus 13:5. Então aqui nesses versículos ele não prometeu assim: vocês sempre irão me sentir. Ele prometeu: jamais os abandonarei. Ele não prometeu que a gente sentiria sempre a sua presença, gente. E Deus às vezes se ausenta propositalmente. É isso que o autor está falando no dia 14. É como se fosse de fato um teste, como se fosse um teste de amadurecimento da nossa amizade, do nosso relacionamento com ele. Porque o que a gente faz nesses momentos de silêncio determina muito o nosso futuro, determina o que Deus vai fazer para mais à frente, ele determina se ele pode confiar na gente, se a gente foi fiel mediante ao silêncio, se a gente agiu corretamente mediante ao silêncio, mediante essa suposta ausência. E o autor traz que ele sabe que é doloroso e ensurdecedor essa ausência de Deus, né? É perturbador, mas é vital para o nosso amadurecimento na fé. É isso que a gente tem que refletir. E o autor escreve bem assim, ó: frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e a adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente a sua presença nem há evidências visíveis da ação divina em sua vida? É isso. No momento de silêncio, a gente continua amando, a gente continua obedecendo, a gente continua adorando e a gente continua confiando. É isso que Deus quer saber nesses momentos de distanciamento. E ele traz aqui que o erro mais comum dos cristãos é que eles, às vezes, só buscam experiências em vez de buscar o próprio Deus. E tem uma parte que eu quero ler. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmem sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe.
Mas, à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. Essas emoções que confirmam a nossa fé, né? Então, quando a gente se torna mais maduro na fé, né? Com mais tempo de caminhada com Deus, ele vai tirando essas emoções para confirmar a nossa fé. Porque a gente tem que agora confirmar que a gente já acredita, né? Dar resposta ao início. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Que a gente hoje pare de focar somente nas lágrimas, no frio na barriga, no tremor que dá a gente sentir o Espírito Santo, né? E aí aqui agora a gente vai entrar por umas listinhas que o autor sempre faz, né? Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise, se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Bora para as respostas. Diga a Deus exatamente como você se sente. Deus pode lidar com as suas incertezas, com a sua raiva, com o seu sofrimento, com a sua confusão, com as suas indagações. Concentre-se no Deus imutável. Ele é imutável e fiel, gente. Aqui o autor fala que, independentemente da circunstância e como a gente se sente e como a gente está se sentindo, a gente deve se apegar ao caráter imutável de Deus. Ele traz outra frase de outro autor: nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Então, quando você estiver no seu deserto, na escuridão, não duvide daquilo que Deus te disse no momento da fartura, no momento da luz. E eu anotei aqui, né? Quando eu estiver desacreditada, eu não devo duvidar. E aqui que Jó trouxe várias frases, várias coisas boas para falar no meio de tudo aquilo que ele vivia. Jó louvou, né, em todos os momentos que ele passava. E ele falava: ele é bom, é amoroso, ele é todo poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida, ele está no controle, ele tem um plano para minha vida, ele vai me salvar. Olha só, Jó ficava focando nas coisas que Deus disse para ele na luz. Próximo. Confie que Deus cumprirá o que prometeu, porque ele não é homem para que se arrependa e nem volte atrás. E é literalmente nos tempos de deserto que a gente deve confiar nas promessas de Deus, não nas nossas emoções, porque as nossas emoções são enganosas, elas vão querer tirar a gente do foco. A gente tem que focar que isso tá levando a gente num nível maior de maturidade. O deserto nos leva a um nível mais profundo de maturidade, maior de maturidade. A gente vai para baixo e cresce. O autor traz bem assim que eu adorei, ó. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode sentir. E por último, lembre-se do que Deus já fez por você. É trazer à memória o sacrifício de Jesus por nós. O maior ato de amor. Ele assumiu a culpa pelos nossos pecados. Ele sentiu a dor dos nossos pecados, daquilo que nos condenava. Ele tomou sobre si. Gente, aqui tem uma frase que eu amei, que é: Jesus desistiu de todas as coisas para que nós pudéssemos ter todas as coisas. Ele morreu para que nós pudéssemos viver para sempre. Olha que forte isso. E para finalizar, eu quero ler que as palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E o nosso quadrinho do pensamento é: tema para reflexão. Deus é real, a despeito de como você se sente. Então, não importa como você se sente, Deus é real. Versículo para memorizar. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nem o abandonarei. Hebreus 13:5. E a pergunta para meditar é: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? O que você vai ter que fazer para se concentrar na presença de Deus, mesmo nos momentos de silêncio? É isso que você tem que pensar hoje.
E é isso, gente. A gente se vê amanhã.